Olá, boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui comigo de novo. Hoje vou falar sobre A Tua Fé Te Curou. A gente tem aqui esse quadro tão conhecido, né? Que mostra essa mulher tocando na bainha da roupa de Jesus. Ela sabia que se apenas tocasse na barra da sua roupa seria curada, porque ela sofria de uma hemorragia há muitos anos. E ela realmente se cura. E Jesus vira para ela e disse: A tua fé te curou. Jesus nunca disse para ninguém: Eu te curei. Ele sempre disse: A tua fé te curou. Porque nossa fé é o fator fundamental na nossa cura. E por que nós adoecemos? Segundo o Dr. Eduardo Bach, o que conhecemos como doença é o derradeiro efeito produzido no corpo, o produto de forças profundas desde há muito em atividade. Sim, adoecemos por causa daquilo que sentimos e que pensamos, por anos e anos a fio. A gente não adoece da noite para o dia, porque a gente mantém um padrão de pensamento ou de sentimento tão negativo que aquilo vai se acumulando no corpo. E de repente, um dia, o corpo se ressente e mostra o que está dentro, porque o corpo é uma janela, ele apenas mostra o que existe por dentro. E esse doutor Eduardo Bach, para fazer a referência correta, né, é o mesmo médico dos florais de Bach que durante muitos anos se dedicou a essa pesquisa para diminuir aí as dores da humanidade. Então, se nós não mudarmos a nossa vibração, o nosso padrão de pensamentos e de sentimentos, continuaremos adoecendo. Tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias no YouTube, eu vou colocar aqui no link da descrição desse vídeo, que fala que muitos daqueles que foram curados por Jesus voltaram a adoecer porque eles continuavam naquele mesmo padrão de sofrimento, de pensamento ruim, negativo, de ações destrutivas, né? Então aquele aporte de energia feito pelo Cristo, que era o suficiente para fazer com que a pessoa se reerguesse, se melhorasse na hora, não era suficiente para manter a saúde do corpo depois que a pessoa se afastava de Jesus, porque ela voltava a vibrar no mesmo padrão negativo de energia. Então, se nós não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos e nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Sim, nós sabemos dos nossos excessos, né, gente? O obeso sabe que o excesso alimentar é que prejudica. O hipertenso sabe que é o excesso de sal ou o excesso de tensão nervosa, de preocupações, né? Aquele que tem problema de glicemia, hiperglicemia ou açúcar alto, sabe que é o excesso de doces, né? O alcoólatra sabe que é o excesso do álcool. Nós sabemos, né? São os excessos que nos adoecem. É isso que temos que evitar, esses excessos. A saúde é alcançada com o tratamento das causas dos sintomas e não apenas com o alívio momentâneo desses sintomas. É claro que se eu estou doente, com febre, com dor, eu vou tomar um remédio que vai curar a minha dor, que vai tirar a minha febre. Aliás, que vai aliviar esses sintomas. Mas eu preciso tratar das causas. Eu preciso ir mais a fundo, possivelmente fazer uma terapia, fazer meditação. Preciso me investigar. Preciso analisar os meus sentimentos e meus pensamentos, o que eu sinto, muito ódio, muita raiva, muita inveja, vivo muito presa no passado, sinto muita culpa. O que eu estou sentindo que está me fazendo adoecer? É preciso pensar nisso. Ah, mas Lília, e os vírus? Tá, vírus e bactérias não infectam o corpo, não atacam o corpo e por isso a gente adoece? Sim. Mas nem todos que têm contato com o vírus apresentam os mesmos sintomas. Vamos pensar aí nas pessoas que, né, passamos pela Covid aí recentemente, estamos passando ainda. Alguns desencarnaram, né? Outros tiveram sintomas muito graves, alguns tiveram sintomas leves e alguns só souberam que estavam com o vírus no corpo porque fizeram um teste e deu positivo, mas não sentiram nada, né? Então, por que alguns têm contato com o vírus e não adoecem, e outros adoecem e têm todos os piores sintomas?
porque a gente precisa cuidar do que está aqui dentro, do que a gente pensa, do que a gente sente, tá? Ou porque não estava previsto no meu programa reencarnatório, quando eu reencarnei, ou porque eu não estava com medo da doença, ou porque a minha mente estava ocupada com coisas mais importantes, né? Enfim, cada um teve uma razão, mas nem todos apresentaram os sintomas. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: "A tua fé te salvou". É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. Isso é importantíssimo. A vontade e a confiança, a fé cura, a fé derruba as barreiras, a fé abre os caminhos. Esse querido aí, que vocês sabem, né, o nosso amado Chico Xavier, aos 73 anos teve um infarto e ficou com anginas muito fortes, com dores no peito. E o médico proibiu o Chico de trabalhar, porque todos queriam, né, nas reuniões públicas, aliás, ele proibiu o Chico de frequentar reuniões públicas, porque todos queriam tocar o Chico, abraçar, todos queriam que o Chico desse uma mensagem, todos queriam ficar perto do Chico, e isso era muito desgastante para o corpo físico do Chico. Então o Chico obedeceu, o médico proibiu, não vou. Mas não significa que Chico tenha parado de trabalhar. Ele sabia a sua importância, a sua missão, e ele continuou cumprindo a sua missão de vida, psicografando, escrevendo seus livros. Ele sabia que aquilo era tão importante para a humanidade que aí a gente acha até que pode ter sido que Chico tenha recebido uma moratória, um acréscimo de fluido, de energia vital para continuar entre nós. Porque Chico foi e é uma pessoa essencial. O que seria de nós sem as mensagens maravilhosas que o Chico deixou, né? Sem os seus livros? Então, a Isabel Salomão de Campos disse que a doença, não existe doença, existe doente, né? A doença é o fruto daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, dos nossos pensamentos e emoções negativos. Então, nós estamos momentaneamente doentes por isso, mas a doença em si não existe. Aliás, a dona Isabel também, ela está com, se não me engano, 97 ou 98 anos e ela ainda trabalha no Centro Espírita na Juiz de Fora. O Divaldo Franco, aos 95, trabalha lá na Bahia. Chico desencarnou aos 92. Então, gente, se a gente quer viver muito, quer ficar muito na Terra, vamos servir com fé, com boa vontade. Os trabalhadores são poucos e a seara é grande, então quem trabalha para Cristo é de muito valor, né? Vamos ficar aqui trabalhando e servindo com fé, tá certo? Muito obrigada, então, e até mais.